Olá, pessoal, como vão? Bem, meu nome é Geisa Luna, eu sou bióloga e nutricionista, tenho especialização em gestão de segurança de alimentos e faço mestrado na área de epidemiologia. Vou acompanhar você em exercícios do SUS, ok? Hoje nós vamos falar especificamente do histórico do SUS. Então nós trazemos diversas questões para você, candidato, que tem esse item no seu edital e esperamos ajudá-lo a acertar a questão da prova. Vamos lá? Bem, eu gostaria primeiro de comentar com vocês, né, que embora o edital traga esse item de uma maneira bem diversa, nós sabemos que as provas sempre cobram os mesmos conhecimentos. Portanto, as questões que estão aqui, elas representam possivelmente os assuntos que serão cobrados na sua avaliação. Fique atento para as questões e para as diferenças entre os itens que nós vamos comentar a seguir. Por favor, dê uma olhada no primeiro exercício e nós vamos comentar nesse momento sobre esse exercício, essa questão do concurso que caiu na residência médica da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco no ano de 2012. Bem, ela diz o seguinte: acompanha comigo, por favor, tentando compreender quais são os assuntos que são cobrados. Sobre o desenvolvimento das políticas de saúde no Brasil, podem se contemplar na história republicana pelo menos 5 conjunturas. República Velha, de 1889 a 1930, a Era Vargas, de 1930 a 1964, autoritarismo em 1964 a 1984, lembrando que o autoritarismo corresponde à época da ditadura militar, a Nova República, em 1985 a 1988, e o período de pós-constituinte. Sobre esses períodos, assinale a alternativa incorreta. Portanto, venha comigo aqui para que nós possamos compreender o que é que está sendo cobrado nessas questões. Olha lá, na letra A ele diz assim, olha, na República Velha predominavam as doenças transmissíveis como febre amarela, varíola, tuberculose, sífilis, além das endemias rurais. Será que essa questão está correta? Nós, antes de avaliarmos, faremos uma breve revisão. Porém, antes vamos ver o que mais está cobrado para nós. Na era Vargas, a saúde pública passa a ter sua institucionalização na esfera federal pelo Ministério da Educação e Saúde, enquanto a medicina previdenciária e a saúde ocupacional vinculavam-se ao Ministério do Trabalho. Na letra C, ele diz que, na época da ditadura militar, o autoritarismo, houve a unificação dos institutos de aposentadoria e pensão, criando o Instituto Nacional de Previdência. As políticas de saúde executadas durante Nova República privilegiaram o setor privado mediante a compra de serviços de assistência médica, o apoio dos investimentos e os empréstimos com subsídios. E no período pós-constituinte foi implantado o Programa Saúde da Família. Prezado candidato, vamos ter atenção para cada uma dessas etapas que aconteceram na história da saúde pública no Brasil. Primeiro, falaremos sobre a República Velha. Que período corresponde a essa república? Nós temos o ano de 1889 a 1930. O que é que nós podemos esperar desse período? Então vamos imaginar, gente, que a República Velha, ela corresponde àquela época em que você teve o Brasil colonial, correto? Então nós temos a chegada da família real ao Brasil e as condições de saúde que nós observamos são precárias. As condições sanitárias são precárias, certo? A economia, ao mesmo tempo que cresce com uma crescente industrialização, uma população urbana crescente, os imigrantes europeus, as doenças começam a culminar nessa época da mesma forma. A economia agroexportadora, a monocultura de café, faz com que
à medida que as pessoas progridam na urbanização, a gente tenha doenças pestilenciais como cólera, peste bubônica, varíola, febre amarela, malária, ok? Então, a adoção de medidas impositivas é feita porque simplesmente era preciso controlar essas condições sanitárias precárias para que elas não interferissem no desenvolvimento do país que estava começando a se institucionalizar. Bem, nós temos também que os indivíduos que tinham condições abastadas, que podiam pagar pelo tratamento de saúde, tinham médicos particulares. E aqueles que não poderiam pagar recorriam às casas de misericórdia, casas de atendimento gratuito, ok? Então, gostaria de voltar com vocês o slide para que a gente avalie essa letra A. Veja você, prezado candidato. Na República Velha, predominavam as doenças transmissíveis como febre amarela, varíola, tuberculose, sífilis, além das endemias. O que você acha desse item? Nós podemos entender que esse item está correto na medida em que sabemos que justamente essas doenças pestilenciais foram sendo desenvolvidas, foram sendo encontradas na época da República Velha, ok? Vamos adiante. Nós temos o Brasil na Era Vargas. O que foi a Era Vargas? A condição de saúde da Era Vargas, como era? Bom, pessoal, todos nós sabemos que Getúlio Vargas foi um presidente, né, que privilegiou, de alguma forma, sempre os trabalhadores, no sentido de que as suas campanhas procuravam atender a essas necessidades, porém temos que lembrar algumas coisas. A Era Vargas é um marco jurídico do sistema de proteção social. O que nós temos? Nós temos a criação dos institutos de aposentadoria e pensão, que, diferente das caixas de aposentadoria e pensão que foram instituídas anteriormente, eles eram organizados por categoria profissional, muito dependente do governo. Aqui eu gostaria de fazer uma observação. Bom, quando as caixas de aposentadoria e pensão foram criadas, a ideia era que cada empresa tivesse a sua caixa, sua própria caixa. Essa caixa funcionava como um fundo para garantias sociais dos trabalhadores vinculados àquela entidade. Então, bom lembrar a você, prezado candidato, que a caixa ela é um fundo de cada empresa e que quem contribuía a este fundo era unicamente o empregador e os empregados, ok? Qual é a diferença disso para os institutos de aposentadoria e pensão? Bem, os institutos de aposentadoria e pensão foram criados após as caixas de aposentadoria e pensão, quando foram unificadas essas caixas por categoria profissional. Vamos dar um exemplo? Imagine que nós tivéssemos diversos bancos, por exemplo, ok? Então, pensando numa logística de caixas de aposentadoria e pensão, cada um desses bancos teria a sua caixa. Quando nós falamos de Instituto de Aposentadoria e Pensão, nós já não temos esse contexto. Nós temos a união de todas as caixas desses bancos em um instituto apenas por categoria profissional, que seria o Instituto dos Bancários. Bem, os institutos, eles exerceram um papel fundamental no desenvolvimento econômico, porque o acúmulo dessas reservas permitia, né, um investimento que o governo tinha interesse. Então, se eu consigo unir todos esses rendimentos, o fundo que eu tenho para investimento, ele se torna muito mais vultuoso, ok? Os serviços de saúde eram oferecidos como concessão. Quem é que tinha na Era Vargas o direito à saúde? Será que existia uma saúde pública? Na verdade, nós sabemos que até o momento em que houve a priorização da universalização dos serviços de saúde, quem tinha direito a essa assistência eram os trabalhadores com vínculo empregatício, ok? Em um primeiro momento, apenas trabalhadores urbanos, e no finalzinho da Era Vargas, esse atendimento foi também estendido aos trabalhadores rurais e seus dependentes, tá? Então,
Havia também a promulgação de uma nova Constituição que reforçava o centralismo e a autoridade presidencial, a ditadura. Tá? Em termos de saúde, o que nós temos? Nós temos doenças transmissíveis, endemias, programas específicos. Essa era a parte de saúde pública assumida pelo Ministério da Saúde na era Vargas. E a assistência médica era feita pelos institutos de aposentadoria e pensão e somente tinha direito a ela os trabalhadores com carteira assinada de algumas categorias. Então, gostaria de voltar com os senhores para que nós possamos avaliar o que estava escrito no nosso item B. Ele diz que na era Vargas, a saúde pública passa a ter sua institucionalização na esfera federal pelo Ministério da Educação e Saúde, enquanto a medicina previdenciária e a saúde ocupacional vinculavam-se ao Ministério do Trabalho. Esse item está correto. Esse item é justamente o que representa a era Vargas, ok? Vamos um pouco adiante. Gostaria que você acompanhasse pelo slide. Vamos lá. Bom, gente, no período da ditadura militar, que correspondeu ao ano de 1964 até o ano de 1985, nós tínhamos a saúde pública a cargo do Ministério da Saúde. Os senhores podem imaginar como era a qualidade desse serviço. Era um serviço de baixa qualidade, um serviço limitado, ok? E, bem, agora nós temos alguns acontecimentos importantes que dizem respeito à organização dessa medicina que a gente chama de medicina previdenciária. Então nós tivemos a unificação dos institutos de aposentadoria e pensão, dando origem àquilo que a gente chama de Instituto Nacional de Previdência Social no ano de 1966. O que foi esse Instituto Nacional de Previdência Social? Bem, conforme comentamos, os senhores sabem que as caixas de aposentadoria e pensão foram unificadas por categorias, dando origem a diversos institutos de aposentadoria e pensão. Nesse período de ditadura militar, o que houve é que o governo se apropriou desses institutos de aposentadoria e pensão, criando um fundo único, um fundo nacional, que foi então o dito Instituto Nacional de Previdência Social, no ano de 66, ok? Bem, tivemos depois, no ano de 77, a criação do INAMPS. O que é o INAMPS? Esse fundo único, né, que foi o Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, ele foi desmembrado em termos de separar a assistência médica de outras assistências sociais, como, por exemplo, assistência à aposentadoria do idoso, daquela pessoa que já tinha cumprido o seu tempo de serviço, os serviços de cuidado com a entrega, por exemplo, no falecimento da pensão, etc. Então, as políticas de saúde, gente, elas privilegiavam, nesse momento, o setor privado. E a assistência médica previdenciária, ela era restrita aos trabalhadores que exerciam uma atividade remunerada. No final do período da ditadura é que nós temos, então, a extensão disso aos trabalhadores rurais, ok? Então, bom, isso é mais um pouco da fase da ditadura militar. E agora nós vamos falar sobre a nova república. Por favor, fecha aqui em mim. Bem, vamos entender o que foi a nova república, gente. A nova república é pós-ditadura militar. O que isso quer dizer? Imagine o movimento da ditadura militar, as revoltas, né? Como as pessoas ansiavam por um governo redemocratizado. Então, nós podemos esperar que na saúde isso vai ter também um impacto. E o impacto que nós temos aqui é um fortalecimento do movimento de reforma sanitária, que já tinha ocorrido, mas que se fortaleceu na década de 70, e isso é muito cobrado na sua prova de concurso.
A 8ª Conferência de Saúde, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que funciona como um marco em que se foi discutidos diversos aspectos sobre a criação de um sistema descentralizado, né, de um sistema que no futuro seria o Sistema Único de Saúde que nós conhecemos, e essa 8ª conferência ocorreu em 86. O início da descentralização das ações de saúde para os estados e municípios, então nós já podemos ver, né, a questão de um princípio organizativo do SUS sendo implementado no período da Nova República, e também a criação do Sistema Único Descentralizado, o SUDES, em 87, posteriormente o SUS em 88, com a Constituição Federal, ok? Então, nós vamos falar agora sobre as questões e eu quero que você dê uma olhada. Vá para o slide, por favor. Pessoal, vamos pensar sobre esse item. Ele diz que as políticas de saúde executadas durante a Nova República, o que foi a Nova República, afinal de contas? Não foi um procedimento de redemocratização? Portanto, esse item está incorreto. O que ele descreve sobre privilegiar o setor privado mediante a compra de serviços de assistência médica ocorreu durante a ditadura militar. Esse é o gabarito da questão, a letra D está incorreta e eu gostaria de prosseguir avaliando a letra E e segue comigo. No período pós-constituinte, foi implantado o Programa Saúde da Família. Todos nós conhecemos muito bem o Programa de Saúde da Família, não é mesmo? Esse programa, ele privilegia o atendimento primário à saúde, né? Ele privilegia aquilo que a gente conhece como uma diretriz muito importante do Sistema Único de Saúde, que é a diretriz da integralidade. Portanto, o Programa de Saúde da Família, é verdade, ele foi implementado no período pós-Constituição Federal de 88, ok? Bom, vamos adiante, pessoal, e vamos discutir agora um pouquinho sobre uma próxima questão. Essa questão, ela diz o seguinte, acompanha comigo, por favor. Ela diz assim, olha, o surgimento das primeiras caixas de aposentadorias e pensões é o marco inicial da atividade estatal em relação à assistência médica. É verdade, não é, pessoal? Nós sabemos que até então, aqueles que tinham condições de pagar, eles recorriam a médicos particulares e os que não tinham, recorriam a casas de misericórdia, a assistência gratuita, ok? Então, nós começamos a ver uma institucionalização da assistência médica no processo de criação das caixas de aposentadoria e pensão. Então, gostaria de ver com vocês como é que essas caixas foram criadas. Bem, nós temos aqui, pessoal, no ano de 1923, uma lei, né, que foi criada com competência da União, a competência de legislar, que foi a Lei Eloy Chaves. O que essa lei fez? Essa lei é a lei de criação das caixas de aposentadoria e pensão. Então, ela disse, ou ela relatou que aquelas entidades, aquelas empresas deveriam criar um fundo, uma caixa de aposentadoria e pensão que pudesse providenciar uma proteção aos seus empregados. Que tipo de proteção é essa? A proteção do trabalhador, da gestante, do idoso, a proteção ao acidente de trabalho e morte, ok? Então, essas caixas de aposentadoria e pensão, elas foram, num primeiro momento, criadas pela classe dos ferroviários. Cada um tinha sua caixa de aposentadoria e pensão e a contribuição financeira, cuidado com isso, a contribuição financeira era do empregado e do empregador e a contribuição em termos de legislação foi do empregado, do empregador e do Estado na criação dessa lei, ok? Então, uma administração colegiada, ela proliferou nos anos 20 para outras categorias e era ligada à empresa civil. Na questão anterior, ele cobra dos senhores justamente qual é o nome dessa lei. Veja você, ele diz que a lei foi a Lei Carlos Chagas, a Lei Eloy Chaves, a Lei Orgânica 8.080 e a 8.142. Qual foi o período que essas caixas de aposentadoria e pensão foram criadas? Bem, então não poderia ser a Lei 8.080 nem a Lei 8.142, que foram
pós-constituinte, não é verdade? Pós-Constituição Federal. E aqui apenas tenta confundir vocês. O gabarito dessa questão é a letra B, a Lei Eloy Chaves foi a lei que criou as caixas de aposentadoria e pensão, ok? Vamos em frente. Bem, coloca no slide, por favor, e leia comigo. Ele pergunta assim, olha, sobre a Conferência de Alma-Ata, em 1978, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a correta. Gente, o primeiro item diz que essa lei, essa Conferência de Alma-Ata, ela refere que os cuidados primários de saúde são cuidados essenciais de saúde baseados em métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem fundamentadas e socialmente aceitáveis. Depois diz que reconhece como necessária a união de países desenvolvidos para incremento de tecnologias duras em países pouco desenvolvidos, com o intuito de fortalecer a equidade em saúde. Afirma que o desenvolvimento econômico e social baseado numa ordem econômica internacional é de importância fundamental para a realização da meta de saúde para todos no ano 2000 e para a redução da lacuna existente entre o estado de saúde dos países em desenvolvimento e o dos desenvolvidos. E foi realizada no Brasil e é considerado um marco na história do país, pois fomentou a discussão sobre saúde universal, sendo precursora da Constituição Federal. Esse é um tipo de questão que nós temos que ter muito cuidado com a abordagem que ela faz. Então, antes de trabalhar os itens em si, eu gostaria de comentar com vocês sobre a Declaração de Alma-Ata. Veja esse slide. Esse slide diz que essa declaração, ou seja, que essa conferência ocorreu no ano de 1978. Essa conferência, gente, ela reafirmou que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não simplesmente a ausência de doença. Veja aqui para mim, por favor. Prezado candidato, vamos entender uma coisa. Imagine uma época onde ainda não conhecíamos a causa das doenças, ok? Então, nessa época, nós temos, por exemplo, a teoria miasmática. O que é a teoria miasmática? A teoria miasmática diz que as doenças elas são derivadas do ambiente, dos odores, né? Depois nós tivemos a época bacteriológica, que se caracterizou pelo conhecimento dos micro-organismos. Então, nós sabemos que Pasteur, né, ele foi responsável pela descoberta desses micro-organismos e então a associação de que doenças e micro-organismos estariam envolvidos num mesmo processo. A partir daí, o conceito de saúde passou a ser que saúde era igual à ausência de doença. Então, eu te pergunto, será que o nosso conceito atual de saúde ainda é este? Hoje, nós entendemos, pela Lei 8.080, nós falamos que existem fatores condicionantes, fatores determinantes de saúde. Se eu pergunto a vocês se alimentação é um fator que influencia na saúde, moradia, lazer, transporte, certo? Religião, todos esses aspectos hoje envolvem o nosso conceito atual de saúde e esse conceito ele entrou em vigor a partir, não no Brasil, mas nos países, de uma forma geral, a partir da Conferência de Alma-Ata, tá bom? Então, a importância dessa conferência, gente, é justamente nós entendermos a ampliação do conceito de saúde na medida em que não é simplesmente a ausência de doença ou de uma enfermidade, mas um direito humano fundamental, que a consecução do mais alto nível possível de saúde é uma meta de importância social, uma meta importante para todos os países, ok? Então, ela requer a realização de ação de muitos outros setores, inclusive sociais e econômicos, além do setor da saúde. Isso impacta na Constituição quando nós sabemos, pelo artigo 196, que ele afirma a saúde é um direito de todos e dever do Estado e deve ser garantido a partir de políticas sociais e econômicas,
né, que visem a diminuição do agravo, do risco de agravo, ok? Então, nós vamos prosseguir avaliando os itens e eu gostaria que vocês seguissem no slide comigo. Por favor, dê uma olhada aqui. Bom, a Declaração de Alma-Ata, ela interpretou a atenção primária como uma estratégia central de organização da saúde, tá? Então, realmente, essa declaração, ela se apropriou da necessidade de apresentar um conceito que fosse mais amplo para responder às necessidades da população. No item 2, ele diz que a conferência reconhece como necessária a união de países desenvolvidos para o incremento de uma tecnologia leve e leve dura. Nesse momento, eu gostaria de conversar sobre o que é essa tecnologia em saúde. Dê uma olhada aqui. Essa autora, ela classificou a tecnologia em saúde em dura, dura e leve. Prezado candidato, veja bem, a tecnologia dura, ela confere em relação ao conjunto de equipamentos para o tratamento, exame, informações, tudo que diz respeito a uma infraestrutura na área de saúde. Já quando nós falamos de uma tecnologia leve e dura, ela se refere aos saberes profissionais, aqueles que são estruturados como clínica, epidemiologia, os profissionais que compõem a equipe, o trabalho multiprofissional, o processo em que esse trabalho é realizado, a organização da atuação desse processo de trabalho, ok? E a tecnologia leve, por sua vez, ela corresponde a um processo de relações entre usuário e paciente. Então, nesse momento, nós estamos preocupados com como são essas falas, essas escutas, como esse laço é criado, né? Como existe ou por que existe essa aceitação e essa responsabilidade em termos da questão de saúde, ok? Então, quando o item 2 diz que a Conferência de Alma-Ata reconheceu necessária a união dos países para o incremento de tecnologia dura, esse item está incorreto na medida em que a preocupação é a tecnologia leve e leve dura. Pense um pouco sobre isso. A questão que envolve a Conferência da Alma-Ata não é justamente a de proporcionar, como nós vimos anteriormente, né, um conceito de saúde em que a saúde vem como um direito humano fundamental e, além disso, ela é importante em diversos aspectos, sendo um completo bem-estar físico, mental e social. Então, novamente, nós estaríamos pensando que a tecnologia apropriada seria a tecnologia do tipo leve, dura e leve, na medida que a infraestrutura não entra dentro da problemática da questão da saúde como um princípio de integralidade, ok? Vamos adiante, pessoal, no item 4, que diz que a Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde de Alma-Ata, ela foi promovida, ela ocorreu, deixa eu voltar aqui para que nós possamos entender direito. Ela diz assim, ó, foi realizada no Brasil e é considerado um marco na história do país. Esse item é incorreto, né? Essa organização, essa Conferência de Alma-Ata, ela não foi realizada no Brasil, ela foi realizada no Cazaquistão, tá bom? Então, nós vamos retomar agora para que vocês entendam o gabarito da questão. No item 1, os cuidados primários são cuidados essenciais, baseados em métodos e tecnologias práticas, esse item é verdadeiro. No item 2, nós sabemos que as tecnologias não são tecnologias duras, mas sim tecnologias leve e leve-dura, ok? Portanto, este item está falso. No item 3, ele diz que a Conferência de Alma-Ata afirma que o desenvolvimento econômico e social foi baseado numa ordem econômica internacional, fundamental para a realização da saúde para todos no ano 2000, e que essa lacuna existente entre Estado e saúde, né, dos países em desenvolvimento e dos desenvolvidos, precisava ser
resolvido, este item está correto, ok? E no item 4, novamente, o erro consiste no fato de dizer que a Conferência de Alma-Ata foi realizada no Brasil, o que não ocorreu, e é considerado um marco na história do país, pois fomentou discussão sobre saúde universal, sendo precursora da Constituição Federal de 88. Bem, gente, o marco para nós, né, da precursão em termos de discussão no Brasil, da Constituição Federal de 88, está na 8ª Conferência de Saúde, que nós vamos tratar adiante, ok? Então, gostaria agora de passar para uma nova questão. Você pode acompanhar comigo pelo slide o conhecimento que será cobrado nela. Diz assim, ó, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi realizada em 86, foi um acontecimento importante que influenciou a criação do SUS. Em relação ao movimento pela reforma sanitária, marque a alternativa correta. Bem, antes que nós vejamos essas alternativas, eu preciso comentar com vocês sobre a questão da 8ª Conferência de Saúde e também a questão da reforma sanitária. Então, vem aqui no slide comigo, por favor. Gostaria de chamar a atenção, olha, a conferência histórica, né, essa conferência, ela significou um marco. Todas as questões de concurso que trazem conhecimento sobre a 8ª Conferência de Saúde afirmam essa importância, afirmam esse marco. E esse slide é um resumo para você, querido candidato, do que é que aconteceu nessa conferência. Então vamos lá, os princípios de universalização, participação e descentralização foram discutidos durante a conferência, a integração orgânico-institucional, a redefinição dos papéis das unidades políticas na prestação de serviços de saúde e também o financiamento do setor saúde. É claro que nós não podemos referir a 8ª Conferência de Saúde como a criação do SUS, e nós vamos ver questões sobre isso, mas a 8ª Conferência de Saúde, ela pode ser vista como aquela conferência ou aquele marco importante para a definição do que seria então o nosso Sistema Único de Saúde atual. Ok? Então, vamos ler os itens da questão procurando a opção correta. Diz assim que a 8ª Conferência Nacional de Saúde diferiu das demais porque impulsionou a realização de conferências estaduais e municipais. Bom, gente, olha só, a 8ª Conferência ela não diferiu das demais. Na realidade, ela trazia o mesmo desejo de democratização da saúde, ok? Então, na medida em que ele diz que ela diferiu das demais, esse item encontra-se incorreto. Vamos para o próximo, item B. Diz que o movimento pela reforma sanitária brasileira teve grande participação popular e do movimento sindical, mas não houve apoio político. Ao contrário, nós sabemos que a reforma sanitária ela ocorreu justamente no período da Nova República e o que nós temos aí é uma forte participação política e, portanto, esse item encontra-se incorreto, ok? O movimento da reforma sanitária brasileira criou o SUS e impulsionou a elaboração de uma nova Constituição Federal. Senhores, pensem bem, será que o movimento da reforma sanitária criou o SUS? Não, nós sabemos que quem criou o SUS foi a nossa lei maior, que é a Constituição Federal, ok? Então, o que nós referimos é que a reforma sanitária impulsionou a criação do SUS pela Constituição Federal e que posteriormente foi regulamentado pela Lei 8.080 ou Lei 8.142, ok? Item D diz que a 8ª Conferência de Saúde diferiu das demais pelo seu caráter democrático e pela sua dinâmica processual. Esse item está absolutamente correto. A ideia foi justamente que essa conferência ela trouxe resultados que culminaram com a ideia que foi trazida na Constituição Federal para a criação do SUS, os seus princípios, as suas diretrizes, certo? E o SUS foi criado através da Lei 8.080, e isso também é uma inverdade. Nós sabemos que o SUS foi criado pela Constituição Federal. Portanto, o gabarito da nossa questão é letra D. Nós ficamos por aqui, voltamos no próximo bloco, continuando com os exercícios. Eu vejo vocês lá. Até logo.